Deus abençoe, jovens. Estamos aqui para mais um programa da série de Daniel. E agora nós vamos fazer a parte 2 aqui do capítulo 4, né? Eu quero tomar como tema a loucura que virá pela quarta dimensão. Então nós vimos no programa passado que nós temos um tempo de misericórdia. Esse tempo de misericórdia é o tempo oportuno, é o tempo aceitável, que foi 7 eras da igreja que Deus deu aos gentios, para que nós pudéssemos se arrepender e alcançar salvação. Agora, nós vimos ali que Nabucodonosor, irmãos, ele sofreu um juízo que Deus trouxe sobre ele. E você sabe que Deus, a Bíblia fala Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Malaquias 3 diz, eu sou o Senhor e não mudo. Então, a mesma base com que Deus julgou Nabucodonosor, ele julga o mundo da mesma maneira. Então, nós vemos que Deus advertiu através do seu profeta, através do sonho, o profeta interpretando, depois Deus trouxe o julgamento. E o julgamento sobre Nabucodonosor foi um juízo onde ele ia perder a sua mente, ele ia perder o seu entendimento. O seu coração seria mudado. O seu coração aqui significa o seu entendimento, a sua mente. A Bíblia diz, assim como o homem pensa em seu coração, assim o é. Então, vamos ler aqui Daniel capítulo 4, versículo 16. Diz, seja mudado o seu coração para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal e passem sobre ele 7 tempos. Agora, eu quero mostrar para os irmãos que esse mesmo juízo que Deus decretou sobre Nabucodonosor, observa, e Deus definiu ali para ele, né, seria 7 tempos, porque ele seria um testemunho para a Babilônia. Então, depois desses 7 tempos, Deus restaurou ele trouxe aquele testemunho para a Babilônia. Eles não se arrependeram, então Deus desceu, escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Farsim, julgado foste, pesado na balança, achado em falta. E então a Babilônia inteira caiu e foi julgada por Deus. Agora, eu quero mostrar para vocês que também, mais uma vez, o mundo inteiro agora, irmãos, a Bíblia profetiza, o irmão Brana profetiza, que o mundo inteiro agora, está acabando o seu tempo de misericórdia. O de Nabucodonosor acabou também. Então o profeta decretou, só que ainda foi 12 meses antes que aquilo acontecesse. Então nós vimos, o irmão Brana decretou uma profecia sobre o mundo, que o mundo vai ficar louco, insano. O irmão Brana diz até o que vai causar isso, que é a quarta dimensão, a televisão, a internet. Mas o mundo está vivendo um processo entre o decreto do profeta e o cumprimento da sentença do profeta. E nós estamos vendo isso acontecer. E observa, se você pesquisar hoje na internet, a grande preocupação das pessoas agora em relação à pandemia é porque está aumentando o número de suicídios, está aumentando o número de pessoas tomando antidepressivo. Por que isso está acontecendo? Porque o mundo está insano. E enquanto eles estão trabalhando, eles estão se envolvendo com atividades, ocupando a sua mente para tentar se desviar um pouco da sua loucura. Mas o mundo está numa condição de loucura, de insanidade, porque isso foi profetizado. Agora, vamos ler aqui Romanos capítulo 1, versículo 21. Diz assim, porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, essa sabedoria que o mundo está crescendo, para Deus é loucura. E quanto mais sábios eles se tornam, mais loucos, na verdade, eles estão. Quando você pega Apocalipse capítulo 3 e você vê a condição da igreja, rica estou enriquecida, de nada tenho falta, e Deus fala, você é pobre, miserável, segue nua. Se você vê uma pessoa na rua, pobre, miserável, segue nua, e não saber que ela está nessa condição, obviamente é uma pessoa louca, uma pessoa insana. Então o diabo está trazendo o seu povo a um grau de insanidade, porque essa é a era da mente. Ou você terá a mente de Deus, ou você terá a mente de Lúcifer. Ou você recebe a comunicação direto do trono de Deus, ou você recebe a comunicação direto do trono de Lúcifer. Agora, da mesma maneira que Deus usa fé e revelação para transmitir às nossas almas a sua influência, o diabo usa a quarta dimensão como super sentido diabólico, para transmitir a influência diabólica para dentro de cada lar, para dentro da vida de cada pessoa. Agora, eu quero mostrar um Brana falando para vocês. Bom, eu já li aqui o Romanos capítulo 1, então... agora eu só quero ler o versículo 28 também aqui, de Romanos capítulo 1, que diz assim, e como eles não se importaram, olha, eles não se importam de ter conhecimento de Deus, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então você vê como que as pessoas estão nesse momento totalmente insanas, totalmente cheios de... leia Romanos capítulo 1, cheio de malícia, maldade. Você vê, até mesmo nos Estados Unidos, eles fazendo todo tipo de manifestação, tentando dizer que estão apoiando uma boa ação contra o racismo. Tudo bem, ninguém é a favor de racismo, ninguém é a favor dessas coisas, isso é diabólico, isso é ruim. Mas observe, eles estão depredando propriedades, estão quebrando as coisas. De onde vem essa natureza violenta? De onde vem essa natureza de vandalismo? De onde vem isso?
Simplesmente vem de Lúcifer, vem de Satanás. As pessoas só encontraram a oportunidade perfeita para revelar o que está dentro de si. Vontade de depredar, vontade de quebrar, vontade de agredir, vontade de fazer violência. É isso que está dentro das pessoas. Agora, vamos aqui então, eu quero ler para vocês Judas capítulo 1. Então depois, irmãos, se você puder ler, você vai ver que Romanos capítulo 1 e Judas capítulo 1 falam das mesmas pessoas. Então diz assim, Judas capítulo 1, versículo 10. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Então, mais uma vez, nós vimos pessoas que são loucas, e agora Judas chama ele de animais irracionais. Então vamos aqui, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Então, mais uma vez, nós vemos sobre isso. Agora, irmão Lucas, o que está deixando as pessoas insanas? O que está deixando as pessoas loucas? Vamos deixar a Bíblia responder. Jeremias capítulo 51, versículo 7. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a terra, toda a terra, e do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. De onde vem a loucura das nações? De beber o vinho da grande prostituta, de beber o vinho da Babilônia. Qual é o vinho da Babilônia? Os entretenimentos. É isso, as pessoas estão cada vez mais assistindo mais filmes, mais novelas, mais Netflix. E observa, até mesmo entre os jovens, às vezes se tornou tão comum, as pessoas se adaptaram tanto a filmes de Hollywood, que talvez se você comenta alguma coisa e diz, olha, esse filme é diabólico, olha, esse filme é profano, olha, esse filme tem adultério, olha, esse filme tem prostituição, você é legalista. Você é simplesmente uma pessoa que eles não vão gostar de ouvir você. Por quê? Porque eles já se adaptaram tanto com isso, não tem nada a ver, não tem importância. Eles estão alimentando as suas mentes com o manjar do rei da Babilônia. Eles estão bebendo desse vinho e as suas mentes estão ficando pervertidas. Aí depois nós vemos jovens que não conseguem vencer prostituição, não conseguem vencer o mundo, não conseguem vencer a moda. Mas por quê? Porque eles estão se alimentando de lixo. Você é o que você come. Se você está comendo um alimento podre, híbrido, vômito, é óbvio que você vai ser fraco. É óbvio que você vai morrer com qualquer doença, você não tem imunidade. Seu alimento não produz imunidade em você. Mas vamos deixar o profeta dizer, para você não achar que o irmão Lucas é legalista. Então, se você quiser achar que o irmão Brano é legalista, meu irmão, eu oro pela sua alma, que Deus tenha misericórdia de você e que um dia o Espírito Santo abra os seus olhos. Vamos na mensagem Não Sabeis, pregada em 15 de agosto de 1965, parágrafo 76. Deixe-me profetizar algo antes que suceda. O mundo inteiro está crescendo em loucura e será pior e pior. Estou lhe dizendo, serão um montão de maníacos. E já quase o é assim agora. É onde o mundo vai chegar. Um montão de maníacos. Observa. Agora vamos ver o que vai causar isso. Nós vimos, é o vinho da prostituta. Mas vamos ver o irmão Brano dizendo que é o vinho da prostituta, que vai causar loucura. Vamos ouvir. Vamos deixar o mensageiro falar um pouco. Mensagem Não Sabeis. O irmão Brano começa no 149, falando sobre como os alimentos híbridos eles estão apodrecendo as células do cérebro. É bom você começar a orar pelo seu alimento. Não pense que a oração é só um ritual, só uma questão. Não. Você tem necessidade de orar, ou isso vai prejudicar a sua saúde seriamente. Então vamos aqui, ele fala sobre isso, mas nós vamos ler aqui os 150. Agora vejam ao Espírito prosseguir isso. Haverá um tempo no nome do Senhor, quando as pessoas se tornarão completamente loucas. A Bíblia diz, gritarão e clamarão coisas enormes e monstruosas em suas imaginações. Os rádios e coisas ou programas de televisão lhe estão produzindo. O que está produzindo a loucura? O que está produzindo? Rádio, televisão. Agora nós podemos dizer internet. É isso que está produzindo a loucura na mente das pessoas. Essa quantidade de informações, de filmes, dessas coisas que eles estão colocando e colocado de uma maneira debaixo de uma inspiração diabólica. Nós vamos ver um homem dizendo aqui que o diabo lançou a televisão no lar das pessoas e que o diabo colocou seu trono em Hollywood. Agora, como Deus pode enviar alguma coisa de Hollywood se o diabo pôs seu trono lá? Então vamos continuar deixando o irmão Brano. Aí o irmão Brano vai dizer, se você olhar, ele vai dizer que eles vão ver formigas gigantes e pássaros gigantes e essas coisas. Você vai ver no prosseguir do parágrafo. Agora vamos à mensagem Invasão dos Estados Unidos, pregada em 9 de maio de 1954, parágrafo 217. Irmão Brano diz, o que é isso? É o diabo. É o diabo. A invasão. Ele se moveu rapidamente para dentro da nação como um leão rugindo. E ele se estabeleceu aqui no melhor lugar que tinham, em Hollywood. Ele disse, eu posso tomar os filmes aqui até que a televisão venha.
então eu os tomarei. E ele se assentou ali. Vamos continuar então. Mensagem, a flecha do livramento de Deus. Mombrano diz, parágrafo 32, qual é o problema? É por isso que eles ficam em casa com as cabeças presas em uma televisão ao invés da Bíblia. Não tenho nada contra a televisão se ela for usada para o programa de Deus, tudo bem? Foi o caminho de Deus para começar. Quem fez as ondas de rádio e assim por diante? Mas o diabo simplesmente tomou aquilo e perverteu. Isso foi tudo. Hollywood tomou posse. Qualquer coisa a qual tomam posse é podre, porque não podem vir para mais nada. Eu li em uma revista de crimes que essas mulheres mais famosas saem nas ruas para se prostituírem por $50 a noite, vivendo com homens e coisas, de cima até embaixo no litoral, e então saem por ali, e algumas com 4 ou 5 maridos. E vocês, mocinhas, desejam ter isso como exemplo para vocês? Quando os homens ali fora estão supostos a ser grandes atores de cinema e coisas assim, e eles vivem com mulheres e até mudarem o curso natural da vida, ou seja, se tornarem homossexuais, e eles se tornam pervertidos, e depois disso diz que quer tomá-los como exemplo. Olhe lá no Calvário, aonde um homem foi pendurado em uma cruz e morreu, o único verdadeiro exemplo que já foi colocado no mundo para seres humanos viverem atrás dele, é o homem Jesus Cristo. Esse é o nosso exemplo. De onde estamos recebendo nossa influência? Sejamos realistas. Hoje você entra numa rede social e parece que as pessoas estão tão insensíveis. Elas têm coragem de colocar músicas em seus stories. Não sabendo que música é o canal que abre uma atmosfera para um demônio se encarnar. Estão brincando com coisas sérias. Brincando com coisas diabólicas e satânicas. É por isso que nós vemos às vezes mocidades que não são fortes como deveriam. É o alimento, é a bebida, é o vinho. Agora, vamos aqui, Deus guarda a sua palavra, 7 de abril de 1957, parágrafo 119. E o diabo jogou do além uma televisão. E Deus trabalhou em torno disso para soltar o homem da televisão. Então quer dizer que a televisão tem maneira de prender. A internet tem maneira de te capturar. Observa, é uma grande armadilha. Eles estão tentando roubar a sua atenção. Quem controla a sua atenção torna-se teu mestre, como diz um ditado. Eles estão tentando capturar a mente das pessoas para soltar o homem da televisão. E cada bêbado no bar, ou seja lá onde ele estiver, estará sem desculpa. Sim, Senhor, a prova tem chegado. Agora a mensagem: Cristo é identificado mesmo em todas as gerações. Parágrafo 203, um pouquinho no final. O irmão Brana diz assim. Você pode ler o parágrafo inteiro, eu vou ler só o final aqui. O irmão Brana fala dos homens se tornando homossexual, as mulheres andando nuas na rua. E o irmão Brana diz assim: mas a Bíblia diz que eles estariam assim. E até mesmo os homens, é simplesmente que eles estão mudados, está vendo? E vai piorar. Em outros se o mundo suportasse outros 50 anos, o mundo inteiro estaria totalmente insano. Veja, a sanidade de 40, de 20 anos atrás até este tempo. Agora, Mombrana diz que se passasse mais 50 anos, o mundo estaria totalmente insano. Ele pregou isso em 15 de abril de 1964. 50 anos bateu em 2014, nós estamos há 56 anos. O profeta dizia: eu creio que estará tudo insano. Está insano. Mensagem O Estranho, pregado em 14 de junho de 1964, parágrafo 42. É por isso que o povo hoje não pode compreender a robustez dos verdadeiros, genuínos crentes. Eles se tornaram uns loucos. Eu creio que o mundo está ficando completamente insano. Você sabia que neste tempo o povo não pode julgar entre o certo e o errado? Ou uma verdade ou um erro? Mensagem A Presença de Deus Não Reconhecida, pregada em 18 de junho de 1964. Mombrana fala no parágrafo 105 que Pilatos, após ele rejeitar a oportunidade de salvação e lavar as mãos, simplesmente: não quero ter compromisso com isso, que é o que o mundo está fazendo. O profeta diz que ele ficou louco, perdeu sua mente, ficou insano e cometeu suicídio afogando-se na Suíça. Mesma coisa do mundo. Não está, eles não estão fazendo nada. Aqueles que não estão crucificando Jesus estão lavando suas mãos. Não quero ter nada a ver com o evangelho, não quero me comprometer. Então se prepare, você vai ser atingido por essa loucura que vai vir sobre o mundo. Agora a mensagem: o lugar de adoração provido por Deus, pregado em 25 de abril de 1965. Parágrafo 191. Olha o profeta dizendo novamente sobre o vinho da prostituta, a televisão, a internet. Na época não tinha internet ainda, a televisão, o profeta cita, mas se estende para a internet, são um meio de comunicação.
Veja todas as televisões e coisas tais preparando estas coisas fictícias. Virá um tempo, eu predigo, em que as pessoas estarão totalmente insanas. O mundo estará. A Bíblia fala de visões tão hediondas como eles mostram nos cinemas hoje de alguma era de criatura pré-histórica que viveram na Terra por tantos milhares e milhões de anos, chocam e saem por algum. Isso é só uma coisa pequena comparado com o que vai acontecer. Tudo que os filmes estão produzindo é só uma coisa pequena. Quando o inferno for aberto e o diabo sair com todas as suas coisas misteriosas de mulheres ou gafanhotos com cabelos como mulheres e dentes como leões, ora, o mundo estará totalmente insano. Não está mais do que simplesmente cerca de 1 grau disto agora. Isso na época do irmão Branham. E então, para finalizar na mensagem Companheirismo através da Redenção, pregada em 3 de abril de 1955, parágrafo 102, o profeta diz: até que Deus entre no coração humano, um homem não é melhor que um animal irracional. Então, irmãos, essa era a mensagem do meu coração para transmitir para vocês, aonde vamos orar, vamos buscar a Deus uma vida escondida com Cristo, uma vida de companheirismo com Deus. Eu sou um jovem, vocês são jovens, eu sei as batalhas que cada um de vocês passam, eu sei as lutas que nós passamos, mas eu preciso falar a verdade para vocês, para nós, não só para vocês, para nós, para mim também é uma luta. Eu tive minhas lutas com jogos, com filmes, até buscar uma libertação. Não que não haja bons filmes, são pouquíssimos bons filmes, mas a maioria deles são podres, quer seja beijos antes do casamento, todo tipo de coisa, observa a influência. Às vezes um adolescente, às vezes alguém jovem vendo, e a menina cria toda aquela expectativa sobre beijos e coisas nesse sentido, e não olha para a palavra de Deus, e não vê que aquilo vai ser um pecado perante Deus, ela vai ter uma grande consequência no futuro. O diabo quer glorificar o pecado até que ele pareça bonito, mas o pecado é horrível. Mombrand diz que o diabo maqueia o pecado para que ele pareça bonito, mas o pecado é horrível. Eu quero deixar esse alerta para vocês, para nós. Tome cuidado com o que você assiste. Se os seus olhos têm luz, todo o seu corpo tem luz. Cuidado com as entradas, seus olhos, seus ouvidos, o que você ouve, o que você vê. O que você está se alimentando? O que está presente na sua frente? Você está gastando tempo com a palavra ou muito tempo na internet, na televisão, em redes sociais, esse tipo de coisa? Saiba remir o tempo e dedicar o tempo a Deus. Haverá um arrebatamento e haverá os que vão ficar. Alguns terão a mente de Cristo, outros terão uma mente insana. Fique do lado daqueles que terão a mente de Cristo. Que essa mensagem seja uma advertência de amor para o seu coração e que todos possamos buscar a graça e misericórdia de Deus para alcançarmos esse grande arrebatamento. No nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe sua vida.